presenciar essas mudanças estruturais da economia. Isso foi meio que ofuscado pela pandemia e pela guerra. E a primeira pergunta naquela época que eu fiz ao senhor foi exatamente a mudança de foco e do papel dos bancos públicos. Então eu queria que o senhor falasse um pouco o que os bancos públicos fizeram nesses seus anos de governo, que é completamente diferente do que eles fizeram anteriormente. Você podia perguntar, a melhor pergunta é o que eles não fizeram, né? Porque você pode ver, como era a indicação do presidente e diretores do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, tudo indicação política. Isso deixou de existir. Até o próprio Pedro Guimarães fala que num período recente, né, de um comando de um partido com bandeira vermelha que tinha por aí, o endividamento da Caixa foi em 45 bilhões de reais. O endividamento do BNDES, com programas mais absurdos possíveis, entre ele empréstimo para ditaduras fora do Brasil, chegou na casa dos 400 bilhões de reais. Eu sei que não é banco, Petrobras. O endividamento da Petrobras, em 14 anos daquele outro governo, se endividou em 900 bilhões de reais. Era a maior dívida do planeta. Maior dívida do planeta. Né? Inclusive, esse montante daria para você fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Então, você pode ver o que aconteceu no passado e o que acontece agora. Você pega as estatais como um todo. No passado dava prejuízo. Agora dão lucro. Né? Essa diferença está na casa de 140 bilhões de reais. Porque ainda tem uma dívida monstruosa lá dentro. A população vai ter que pagar essa dívida, que alguém vai ter que pagar essa dívida. Ela quebra. Seria a primeira petrolífera do mundo a quebrar, pelo que eu tenho conhecimento. A gente não tem conhecimento de petrolífera a quebrar. Mesmo aquelas pessimamente administradas. Mas aqui o PT conseguiu ir além. Fazer uma dívida, que você disse, é verdade. A maior dívida, vamos falar da galáxia, fica melhor, né? Esse é o trabalho, o jeito de ser do PT. Por que o PT deixou acontecer tudo isso aí? Em troca de apoio político. Então, a tal diretoria fica com um partido, outra com outro partido, a presença com outro. E o pessoal faz barbaridade. Um dia a conta chega. Muita gente metendo a mão, um dia a conta chega. Ou, por exemplo, aquele dinheiro no apartamento daquele deputado da Bahia, saiu de algum lugar. Aquilo parece que saiu da Caixa Econômica Federal. Você pode ver, quando você fala em fundo de pensão, o dos Correios, o Postales, comprou papéis de empresas venezuelanas. Comprou a dívida da Venezuela. Sim, é uma coisa, lógico que comprou a dívida. Tá? Você pode ver, quando a BNDES começou a emprestar dinheiro para outros países, Cuba, por exemplo, né, que todo mundo sabe, né, Porto de Mariel. Mas quando você faz um empréstimo no banco, Rita, você que é economista, você tem que ter alguém para ser teu avalista, ou você dá algo, né, em garantia. O que Cuba deu em garantia para o Brasil? Charutos. Ou seja, se Cuba não pagar, como não pagou o empréstimo do BNDES, se nós quisermos, nós podemos pegar aí $1 bilhão em charuto. Imagine $1 bilhão. Nem Cuba tem isso tudo de charuto para entregar.